Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Um benefício ainda que traz muitas dúvidas para os operadores de direito, para os advogados, para os estudantes de direito, que nós vamos então abordar de uma forma direta e ampla para que você então se atualize sobre esse tema da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive para fazer o melhor planejamento previdenciário possível para os seus clientes. Então, o que é que vamos abordar nas aulas sobre a aposentadoria por tempo de contribuição? Primeira situação a ser abordada é a história da aposentadoria por tempo de contribuição, a origem da modalidade, a evolução das regras e o impacto das reformas previdenciárias. O fator previdenciário e sua introdução lá em 1999 e um mecanismo que servia então o fator previdenciário de mecanismo para o ajuste, para equilibrar o sistema financeiro dentro da própria Previdência Social. A vantagem, então, é para você compreender o histórico da aposentadoria por tempo de contribuição, que permite entender os fundamentos das mudanças nas regras e os impactos no planejamento providenciário, possibilitando uma abordagem mais estratégica de cada segurado. Isso porque é importante você saber da história da aposentadoria por tempo de contribuição, porque todas as reformas vão implicar no planejamento previdenciário do seu cliente. Já tivemos diversas reformas da Previdência Social, a última, a mais drástica, a que mais então influenciou na vida dos segurados, que foi a reforma da Previdência de novembro de 2019. Estudaremos então as regras de transição pós-reforma com a extinção da aposentadoria de tempo de contribuição para novos segurados, ou seja, aqueles segurados que passaram a contribuir para a Previdência Social após novembro de 2019 não têm direito mais à aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, vamos estudar também a manutenção do direito adquirido para quem já havia cumprido os requisitos. Ou seja, aqueles segurados que haviam cumprido os requisitos antes da reforma têm o direito adquirido pelas regras anteriores. Estudaremos então as regras de transição, que são o pedágio de 50% e 100%, a idade mínima agressiva e a regra dos pontos. Por que isso é importante? Para que você possa se aprofundar nessas regras, permitindo identificar as melhores opções para cada cliente que estava contribuindo antes da reforma, garantindo que ele possa escolher a melhor regra de transição, aquela mais vantajosa para a sua aposentadoria. É essencial para você que é operador do direito e que atua no ramo do direito previdenciário saber as regras de transição. Para aquele segurado que já contribuía antes da reforma, verificar qual a melhor regra de transição ele se encaixa, qual o benefício será mais vantajoso para ele. Os requisitos antes da reforma, a exigência então de 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para mulheres, sem exigência de uma idade mínima. É importantíssimo você também saber as regras antes da reforma da Previdência, exatamente porque eu falei do direito adquirido. Se o seu cliente completou os requisitos da contribuição antes da reforma da Previdência, ele pode ter direito adquirido à aposentadoria pelas regras antigas. A aplicação do fator previdenciário para desincentivar as aposentadorias precoces e a aposentadoria por pontos como alternativa do fator previdenciário. Vamos verificar em uma aula em específico o que é o fator previdenciário e como ele se aplica. Ele surgiu lá em 1999 com o objetivo de desincentivar as aposentadorias precoces, ou seja, daquelas pessoas que eram muito novas. Porém, criou-se também a chamada regra de pontos, com o objetivo então de tirar a aplicação do fator previdenciário. Então existe o fator previdenciário para desincentivar, mas tinha a regra de pontos antes da reforma para então retirar a aplicação do fator previdenciário. E qual é a vantagem? Conhecer os requisitos anteriores possibilita orientar clientes que possuem direito adquirido e esclarecer quais segurados podem optar pelas regras antigas, garantindo uma análise mais segura lá no planejamento previdenciário. O cálculo do tempo de contribuição, também é essencial você saber como se faz o cálculo do tempo de contribuição, com base na Lei 8.213, a consideração dos períodos trabalhados, conversão do período de atividade especial, atividade rural, serviço militar, diferença entre tempo de contribuição e carência mínima de 180 contribuições para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E qual a vantagem? Essa aula será essencial para evitar erros na contagem do tempo de contribuição, garantindo que os segurados cumpram os requisitos corretos e possam planejar sua aposentadoria com precisão.
Isso porque você vai verificar durante as aulas que existe uma diferença entre carência e tempo de contribuição. Pode ocorrer, em dado planejamento previdenciário, do seu cliente ter o tempo de contribuição e não ter a carência, ou ter a carência e não ter o tempo de contribuição. E se você calcular errado, o planejamento previdenciário pode sair de forma equivocada e prejudicar a aposentadoria do seu cliente. O cálculo do valor do benefício, antes da reforma, média dos 80% dos maiores salários com a aplicação do fator previdenciário. Mas lembrando que existia a possibilidade da aplicação da regra de pontos para fugir do fator previdenciário. E após a reforma, média dos 100 salários de contribuição desde julho de 94 ou desde quando o segurado começou a contribuir. Pela nova regra de cálculo pós-reforma, é 60% da média mais 2% por ano acima de 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. A comparação entre o impacto das regras antigas e novas no valor final do benefício. Qual é a vantagem de você ter conhecimento sobre o cálculo do tempo de contribuição e também da carência, principalmente? Compreender o cálculo do benefício permite ao advogado previdenciarista prever o valor aproximado da aposentadoria do segurado, auxiliando na escolha da melhor estratégia previdenciária, evitando prejuízos financeiros para o cliente. É claro que além de você saber as regras antes da reforma, pós-reforma, para a aplicação na aposentadoria por tempo de contribuição, você também tem que saber como ficam os cálculos após a reforma da Previdência e antes da reforma. Porque se o seu cliente tem direito adquirido, o valor do benefício dele vai ser um. Se o seu cliente não tem, mas vai aplicar alguma regra de transição, o valor do benefício dele será outro. É importantíssimo você saber como se calcula o valor do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. A importância então do tema que vamos estudar é se aprofundar na aposentadoria por tempo de contribuição é essencial para compreender os direitos dos segurados e otimizar estratégias previdenciárias. A reforma trouxe mudanças significativas, exigindo a análise detalhada para melhor orientação dos clientes. É importantíssimo então que você nos acompanhe aqui nas aulas para verificar tudo aquilo sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Te espero na próxima aula.